prazer muito grande estarmos juntos para louvarmos o nome de Jesus. Uma alegria. Esse é mais um culto que prestamos ao Senhor nosso Deus, aqui na Igreja Trinity, e eu quero convidar você a ficar atento, atenta, prestando atenção não só nas coisas que vão acontecer, mas prestando atenção na sua própria vida, olhando para dentro de você e pedindo: Senhor, fala comigo, faz um milagre na minha família. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso desejo é que o Senhor seja glorificado neste dia, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. E ajuda, ó Deus, a cada vida, abençoa cada coração, para que seja completamente tocado pelo Teu amor e abraçado pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor. Deus de amor e de poder, eu confio em Ti. Te entrego meus caminhos, tudo és para mim. Se o medo vem, não temerei, pois o Senhor comigo está. A paz nos dá, me alegrará.
Estamos aqui, Espírito vem, reunidos, Espírito vem, em teu nome, Espírito vem nos encontrar, nos tocar, Espírito vem nos curar, Espírito vem libertar, Espírito vem nos transformar. Nos rendemos ante a ti, tua presença reina aqui, onde tu estás, tudo novo se faz, glória e paz, plena alegria. Te exaltamos, Espírito vem, te adoramos, Espírito vem, glorificamos, Espírito vem, o Pai revelar. Deus Criador, Espírito vem, Jesus Salvador, Espírito vem, o Consolador, Espírito vem, Santo Espírito vem. Nos rendemos ante a ti, tua presença reina aqui, onde tu estás, tudo novo se faz, glória e paz, plena alegria. Nos rendemos ante a ti, tua presença reina aqui, onde tu estás, tudo novo se faz, glória e paz, plena alegria. Glória e honra ao Trino Deus. Aleluia. Glória ao Rei. Glória e honra ao Trino Deus. Rendemos ante a ti, tua presença reina aqui, onde tu estás, tudo novo se faz, glória e paz, plena alegria. Nos rendemos ante a ti, tua presença reina aqui, onde tu estás, tudo novo se faz, glória e paz, plena alegria.
A mensagem de hoje é sobre Romanos capítulo 2, verso 25, até o capítulo 3, verso 8. O que nós vamos fazer? Vamos fazer a leitura, mas hoje você vai ver, tem uma surpresa muito legal nesse estudo, e eu creio que vai ajudar muito a cada um de nós a cumprirmos a nossa missão no mundo com excelência. Essa é a nossa visão. Então vamos lá, vamos ler Romanos capítulo 2, a partir do verso 25. Romanos 2, a partir do verso 25. Diz assim: a circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Capítulo 3, verso 1. Que vantagem há então em ser judeu, ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Veja que interessante esse texto, e a gente precisa da direção do Espírito Santo para podermos entender. Nós não vamos verso por verso, não dá, mas eu quero trazer para você um sentido muito profundo que tem nesse texto aqui, e eu tenho certeza que vai abençoar o seu coração. Vamos orar. Pai, esta é a tua palavra, palavra de poder, palavra do Senhor. E eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedir que o Senhor abra nosso entendimento, abra nossa mente, para que compreendamos o que o Senhor tem para nós hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você percebeu que o apóstolo Paulo, ele vem lá no capítulo 1 de Romanos, ele vem falando a respeito da ira de Deus, ele vem falando sobre como que o julgamento vai acontecer, e aí ele vai introduzindo devagarinho, mas ele introduz o conceito do judeu, quer dizer, olha, muito bem, então eu estou falando não só com aqueles que não conhecem a Deus, eu estou falando com aqueles que deveriam conhecer a Deus, mas não conhecem. Na prática, pelo menos, não conhecem. E aí ele vai entrando sutilmente, ele fala da lei, não é? Ele fala do quanto que os judeus deveriam ter um relacionamento com a lei, mas aí ele diz, a lei é importante, a lei só justifica se você obedecê-la, mas chega também à conclusão de que ninguém pode ou ninguém consegue obedecer a lei 100%. Então, nós estamos aqui com algo suspenso, né? Então, se isso não dá, o que precisa? Ele vai introduzir Jesus daqui a pouco. Mas, enquanto isso, ele entra num outro aspecto dos judeus, porque ele está falando dos privilégios dos judeus. Quando ele fala dos privilégios dos judeus, nós temos a lei, né? Então, os judeus diziam, não, nós temos a lei, imagina, nós não somos os pagãos, nós temos a lei nos foi dada, a lei foi dada em Moisés e assim por diante. Mas existe um outro conceito importante que advém lá das Escrituras Sagradas, que é a circuncisão. Então, por isso que o apóstolo Paulo ele vai introduzir a questão da circuncisão logo no verso 25,
A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, ela não tem valor. E se aqueles que não são circuncidados, mas obedecem à lei, né, eles são circuncidados no coração e assim por diante. Ele vai mexendo com essa questão. Para nós hoje, a grande pergunta é a seguinte: o que isso tem a ver com a gente? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é a circuncisão. Circuncisão é um sinal e um selo do pacto firmado com Abraão. O pacto, uma aliança, uma promessa de graça. E esse pacto só tinha relevância no conceito da graça e não no contexto da lei e das boas obras. O que aconteceu, pastor? Explica para a gente. Então vamos lá. Vamos ler um texto das Escrituras no livro de Gênesis, capítulo 17, a partir do verso de número 9. Gênesis 17, a partir do verso 9. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Vamos parar um pouquinho por aqui e vamos entender o que é que está acontecendo. Que negócio é esse? De circuncisão, de circuncisão na carne do prepúcio? O que é isso? Era um sinal, era uma marca de que aquele povo era o povo do Senhor. Uma criança, e até hoje os judeus fazem isso, no 8º dia, eles cortam o prepúcio, né? Aquela pelezinha que fica no órgão sexual masculino, e aquilo se torna, então, né, o que a gente chamaria hoje de operação da fimose. Né, e aquilo se torna, então, um símbolo, um significado, uma marca. Mas, pastor, não entendi nada. Para que isso, meu Deus? Coitadinho da criança, como as pessoas falam, né? Bom, primeiro que não tem nada de coitadinho da criança, é até bom, é saudável, é higiênico, etc. Mas a grande questão é a gente compreender o que é que está por detrás. E aqui é que eu entro com o tema desta mensagem. E o tema desta mensagem é sobre a aliança abrâmica e a aliança em Cristo, a nova aliança. Se a gente não entender a aliança, o princípio da aliança, a gente não compreende nada. Tá? Então, como que a gente tem que olhar isso daqui? A Bíblia é um livro de alianças. Nós temos aliança desde o Jardim do Éden até chegarmos na nova aliança. Então, na realização da aliança, há sempre símbolos que são descritos e que, muitas vezes, porque nós não entendemos, você lê lá um versículo, está escrito lá, então, fulano fez isso, você fala, mas por que ele fez isso? Que coisa estranha. Hoje você vai ver algumas razões por que aquilo está ali, né, naquele conceito ou naquele contexto da aliança. Agora, nós vamos falar da aliança de Deus com Abraão, tá? Que se chamava Abrão. O nome foi transformado, mudado, e você vai saber também por quê. Então, sobre o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre 9 pontos importantes a respeito da aliança de Deus com Abraão e a aliança de Deus através de Jesus Cristo. Primeiro conceito que a gente tem, ou prática. Haviam práticas na aliança. O que é uma aliança? Uma aliança, vamos pensar nos povos antigos. Um povo fazia uma aliança com outro povo, por quê? Bom, porque eles queriam se proteger contra um terceiro, por exemplo, não é? Um outro povo que poderia ser um inimigo mais forte do que eles, então fariam alianças. Essas alianças tinham cerimoniais. E esses cerimoniais você encontra em muitos textos da Bíblia, nas alianças que a gente tem. Você tem a aliança de Deus com Adão, né? A aliança adâmica, a aliança de Deus no Éden, a aliança com Abraão, que é a que nós vamos falar hoje, a aliança com Noé, a aliança com Moisés e assim por diante. Mas vamos falar então sobre esses 9 tópicos, 9 práticas que aconteciam durante uma aliança. Primeira, a troca do cinto. O que era um cinto, gente? Hoje a gente usa cinto, né? O homem usa o cinto, por exemplo, segurar a calça, ou para ficar bonito, ou a mulher usa um cinto como estética. Mas naquela época,
nos antigos, usavam cintos para carregar arma. Eles amarravam alguma coisa ali para pôr a espada, não é? Ou uma troca de armadura, ou troca de armas, muitas vezes isso acontecia. E significava o quê? Significava proteção. Então, por exemplo, duas pessoas iam fazer aliança aqui, eles trocavam as armas. Ó, minha espada é sua espada é minha. Ou a minha armadura é sua, a armadura é minha. Né? Ou eu te dou isso e você me dá aquilo, do ponto de vista da segurança, da proteção. Né? Então, olha que interessante, em Gênesis 15, versículo 1, 15:1 de Gênesis diz assim: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Olha que interessante, Deus dizendo para Abrão: eu sou o teu escudo, então eu te protejo nesta aliança. Segundo, a troca da túnica ou da capa significa a tua vida se torna a minha vida e a minha vida se torna a tua vida. Por exemplo, em Gênesis 12, versículo 3, o Senhor disse: abençoarei aos que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Né? Então havia aqui algo, eu vou abençoar, eu vou amaldiçoar, eu vou cuidar, etc. Deus falando do ponto de vista da aliança. Agora olha que interessante o que a gente vê em 1 Samuel 18:3. Quando Davi faz aliança com Jonatas. Aqui nós temos um símbolo importante, olha só. Então Jonatas fez um pacto com Davi, porque o amava como a sua própria vida, e Jonatas se despojou da capa que vestia e a deu a Davi, como também a sua armadura e até mesmo a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Tá? Então aqui, novamente, a gente tem símbolos de uma aliança que foi feita. Jonatas faz isso e Deus diz para Abrão: eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. 3. O corte com derramamento de sangue. Algum sacrifício haveria de ser feito, um corte. Muitas vezes eles faziam no punho, faziam na mão, no pulso, e etc. No caso de Abrão, o que encontramos? A circuncisão. Né? Gênesis 17:11, circundar-vos-ei na carne do prepúcio, e isso será por sinal de pacto entre mim e vós. Opa, então já entendemos onde a circuncisão está. A circuncisão, ela gerou um derramamento de sangue, é um pacto, é uma aliança, né? É uma marca que obviamente vai ficar, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas de alguma maneira a circuncisão ela entra aqui. Número 4. O sinal da aliança, ou a marca da aliança. Uma cicatriz que ficaria, certo? Então, se eles fizessem um corte no pulso, ficaria uma cicatriz. Né? E no caso da circuncisão também. Não é? Quando ele fala sobre a circuncisão, o pacto e o sinal. Né? E aí, no Gênesis 21:4, diz assim: Abraão circuncidou seu filho Isaque quando tinha 8 dias, conforme Deus lhe ordenara. Então, olha aqui comigo, presta atenção, não esqueça isso. Nós estamos falando de características de uma aliança, ou partes de uma aliança. Na aliança de Deus com Abraão, nós já vimos 4 aspectos. O quinto, a troca de nomes. Era muito comum as pessoas trocarem um nome ou cederem uma parte do nome para o outro. A gente vê isso daí no casamento, essa prática no casamento, né? A troca de nomes. Então, o que aconteceu com Abraão? Né? Abraão, o nome de Abraão anteriormente era Abrão, assim como o nome de Sara era Sarai. Então, há alguma alteração de Abrão para Abraão. Em português não fica muito claro, né? Mas é como Avram e Avraham. É um H a mais aqui, tem algo a mais aqui. E a gente percebe que essa letra que foi colocada no nome de Abrão, para se tornar Abraão, ela vem do nome de Deus. Ela vem do nome de Deus. Né? Quando o Senhor falou para Moisés, vocês lembram lá, ele diz: eu sou o que sou, certo? Então tem aquelas letras em hebraico. Então o que acontece aqui? Há uma troca. Aí você vai dizer: mas como que houve uma troca? Deus então pega o nome de Abraão?
Deus passa, a partir daquela aliança, a se apresentar. Eu sou o Deus de Abraão. Assim como Abraão tem o nome de Deus, Deus pega o nome de Abraão. Isso é muito bonito, né? E apareceu, Gênesis 26, 24. E apareceu-lhes o Senhor na mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Essa troca de nomes. Número 6, os termos da aliança. Uma outra mensagem eu trouxe aqui um pouco sobre os termos da aliança, mas hoje eu quero rapidamente falar sobre os termos da aliança. No caso, por exemplo, das Escrituras Sagradas, você vê sempre a ligação. Se você me abençoar, eu farei isso. Se você me desobedecer, eu farei aquilo. Né? Por exemplo, o capítulo inteiro de Deuteronômio, capítulo 28, está escrito isso. Né? Quer dizer, se você obedecer, você recebe bênção. Se você desobedecer, recebe maldição. Isso eram características da aliança. Dois povos ou dois reis diziam: olha, se você mantiver a aliança, se você não quebrar a aliança, você pode contar comigo. E o outro também dizia a mesma coisa. Mas se você quebrar a aliança, que um leão te pegue no meio do caminho, ou coisa parecida. Eram as bênçãos e as maldições. Essa é uma linguagem da aliança. Número 7, a refeição da aliança. Eles faziam uma refeição, eles comiam juntos. No caso de Abraão, aconteceu um fato muito interessante com um sacerdote chamado Melquisedeque, ou um rei chamado Melquisedeque, rei de Salém. Ele trouxe pão e vinho. E ele também era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoou a Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas suas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, verso 18 a 20. Percebeu? Havia sempre uma refeição ligada à aliança. Número 8. Havia um sacrifício de um animal, a morte de um animal. No caso de Abraão, tem um texto maravilhoso em Gênesis capítulo 15 e que muita gente não consegue compreender aquele texto. Eu vou ler um pedacinho do texto. Em Gênesis 15 diz assim: toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, pois, lhe trouxe todos esses animais, partiu-os pelo meio. Imagina pegar ali o animal, cortou no meio, então obviamente ele foi sacrificado, e pôs cada parte deles em frente da outra. Certo? Mas as aves não partiu. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. Ora, ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abraão, e eis que lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Sabe também que eu julgarei a nação a qual ela tem de servir e depois sairá com muitos bens. Foi o que aconteceu lá com o Egito, lembra? Tu, porém, irás em paz para teus pais, em boa velhice serás sepultado. Na 4ª geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. Quando o sol já estava posto e era escuro, eis um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Abrão, dizendo: à tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, imagina a cena. Eu tenho aqui um animal cortado pelo meio, um pedaço para cá, outro pedaço para lá. Deus deu os termos da aliança, abençoou Abraão, disse o que iria acontecer, inclusive com gerações futuras, e aí um fogo, que é o fogo de Deus, uma presença de Deus, passa entre as partes. Havia um costume, muitas vezes, em alguns povos, em que as duas pessoas que estavam fazendo aliança, os dois povos, né, a darepresentação dos dois povos que estavam fazendo aliança, passavam e iam fazendo um círculo, entrando, saindo do meio daqueles animais, né? E por isso que a gente tem a aliança que a gente usa no dedo, né? Essa aliança que a gente tem no dedo, ela é circular também por causa disso. Então essa ideia das partes por causa de um sacrifício. Um animal morreu, o sangue foi derramado.
E, em nono lugar, uma árvore ou um poste plantados como memorial. Abrão plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor Deus Eterno. Gênesis 21, 33. Então, agora, olha aqui para mim. Você vai dizer, pastor, você não está estudando Romanos. Espera aí. Nós falamos lá em Romanos, Paulo está falando lá em Romanos o seguinte: vocês, judeus, vocês descansam no fato de que Deus lhes deu um sinal, mas não era tudo. Eu falei 9 aspectos de uma aliança com Abraão. 9. Eles estavam pegando em um. Qual que é um? Circuncisão. Eles estavam dizendo, bom, eu sou circuncidado, então eu sou povo de Deus. E Paulo diz assim, não é por isso que você é povo de Deus. Você descansa em alguma coisa que fizeram com você, que foi, no caso, a circuncisão, mas essa marca não faz com que você tenha uma vida nova. Assim como hoje, tem pessoas que descansam no fato que meu pai é cristão, a minha mãe, a minha avó, eu sou da igreja tal, todas as gerações da minha família são da igreja X. Né? E daí? Você tem privilégios, só que o fato de termos privilégios traz mais responsabilidade. Quanto mais privilégios eu tenho, mais responsabilidade eu tenho. Então, o que Paulo está falando lá em Romanos capítulo 2, a partir do verso 25 até o capítulo 3, versículo 8, sobre a circuncisão, ele está dizendo, olha, se você está dizendo que pelo fato de você ser circuncidado, você está abençoado, o que está acontecendo com aquelas pessoas que não são circuncidadas, né, mas que obedecem a Deus, é que elas vão julgar vocês. Tem um texto ali, não tem? E por que vão julgar vocês? Não é no sentido literal da coisa, mas é no sentido de dizer, o fato destas pessoas que não foram circuncidadas na carne, ou seja, não são do povo judeu, ou são pessoas que se converteram e não querem ser circuncidados, porque os judeus queriam que os cristãos fossem circuncidados, né? Tamanha força que eles davam para aquele sinal. Mas nós vimos agora que aquele sinal é apenas um sinal dentro de um universo importante sobre a aliança. Então, a aliança que Deus fez com Abraão gerou essa marca, mas essa marca não é tudo. Por isso que Paulo diz, a circuncisão verdadeira é aquela que é no coração, feita pelo Espírito Santo. Para eu entender essa outra linguagem, eu tenho que ir para uma outra aliança. E a outra aliança é a nova aliança em Cristo Jesus, né? A chamada nova aliança. Então, o que é essa nova aliança? Ela é diferente, ela é superior a todas as demais. Aliança no Éden, aliança adâmica, aliança noaica, aliança abraâmica, aliança mosaica, aliança davídica, aliança com a terra. Todas essas alianças, elas perderam a força quando veio a nova aliança através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui a gente tem também 9 aspectos dessa aliança. Vamos ver rapidinho? Vamos lá. Primeiro, troca de armas, troca de cinto. Lembra do cinto, arma, troca de armas, né? Em 2 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo diz assim, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas e assim por diante. Em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo fala de uma armadura, lembra? Ele diz que a gente deve se revestir da armadura de Deus, com o qual vocês vão ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É o capacete da salvação, é a espada do Espírito, é a couraça da justiça, o cinturão da verdade, né, o evangelho nos pés e assim por diante. Então, essa ideia de armas, a gente tem isso também na Bíblia, na nova aliança em Cristo Jesus. Uma vez que você entrega a sua vida a Cristo, você passa a viver sob esta proteção do Senhor. Lembra que Deus falou para Abraão, Abraão, eu sou o teu escudo. E Deus nos dá a armadura para vivermos. Segundo, a troca de roupa, troca de túnica. É muito interessante que na Bíblia a gente vê vários textos que falam sobre
vestir, despir, tirar isso, colocar aquilo. E aqui deixa eu ver aqui, Colossenses, capítulo 3, Colossenses, vamos lá, em Colossenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 3, verso 8, diz assim, olha que interessante. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes, tirei a roupa velha, despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Percebeu essa linguagem? Eu troquei de roupa, só que essa roupa que Paulo está falando tira o pecado e se veste do novo homem criado em Cristo para viver as obras de Deus, né? Número 3. Lembra lá do derramamento de sangue, o corte no punho, etc. No caso de Abraão, o que era? A circuncisão, né? E aqui é a circuncisão do coração, na nova aliança. É o texto de Romanos 28 e 29 que a gente leu. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então eu vou ter uma mudança interior, uma circuncisão no coração, então não é a do corpo, não é a da carne, não é esse corte que se faz no corpo, mas é um corte que se faz no coração, é uma entrega ao Senhor. Número 4. E o sinal? Lembra que lá em Abraão, por causa da circuncisão, fica com aquele sinal. E agora? Nós temos as marcas da aliança. E Jesus fez questão de mostrar isso em João capítulo 20, verso 27, ele diz assim para Tomé, vocês se lembram daquele texto? Quando Jesus ressurreto aparece, Tomé diz, eu não acredito, etc. Aí quando Jesus aparece, diz, Tomé, olha aqui, ó, o que você faz? Chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não mais sejas incrédulo, mas crente. Jesus tem a cicatriz desta aliança. A cicatriz desta aliança que ele faz dentro de nós, ele trouxe no seu corpo. Quinto, troca de nomes. Você se lembra que lá em a aliança de Deus com Abraão foi de Abrão, ele passa a ser Abraão, né, Abraham, e Deus se apresenta como o Deus de Abraão. Depois ele faz aliança com Isaac, com Jacó, né, as descendências, ele diz, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E aqui em Jesus, como é que fica? Jesus, por exemplo, ele se apresentava como o Filho do Homem. Não é interessante isso? Esse era um título que ele gostava de manifestar. E pelo Espírito Santo nós somos chamados de filhos de Deus. Olha que incrível isso, né? Jesus é o Filho do homem e o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, né? Romanos 8, verso 16. Sexto, os termos da aliança. Lembra que toda aliança tem os termos, as bênçãos e as maldições, né? A questão na nova aliança em Cristo Jesus, diz o texto bíblico em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Esse é o princípio do relacionamento nosso com Deus através de Jesus Cristo, é pela fé, né? Não é por merecimento. Não é assim, se você obedecer, você será filho de Deus, se você desobedecer, você não será filho de Deus. No caso da nova aliança, não é por obediência ou por merecimento. Inclusive, isso foi falado já, você se lembra da mensagem anterior, se você vem acompanhando. Se você não está acompanhando, lembra lá no nosso canal do YouTube, você encontra esses estudos todos sobre o livro de Romanos, né, que a gente está indo aí devagarinho, mas crescendo. Número 7. A refeição. Você lembra da refeição que Melquisedeque comeu com Abraão? No caso da refeição da aliança, o que é? A ceia do Senhor.
A ceia que Jesus fez com os discípulos na Páscoa, né, a chamada última ceia, porque foi a última Páscoa, e que ele participa com os seus discípulos, e ele morre, e depois ele ressuscita ao terceiro dia. Então essa ceia, né, ela tem o impacto, é a refeição, chamada refeição da aliança. E a morte do animal? Lembra do animal? Lá na aliança abraâmica, nós temos aquele animal que é cortado no meio, etc. Depois eles circundam aquele animal. Não, no caso da nova aliança, não tem mais sangue de animais. Quando Jesus ele aparece onde João Batista, que era primo dele, né? Ele aparece onde João Batista está batizando, o que é que João Batista diz? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Número 9 e último. Lá em Abraão plantou um bosque, lembra disso? Como cerimonial. Eu vou plantar aqui, eu plantava uma árvore, eu plantava um bosque para dizer, aqui, né, Deus fez uma aliança comigo. No caso dessa árvore na nova aliança, onde é que está essa árvore? Na cruz. João 12, 32, Jesus profetizando sobre a sua morte, ele disse: e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. E levantado não na ressurreição, mas levantado na cruz. Né? E o texto da lei dizia: maldito aquele que for levantado no madeiro. Né? E Jesus faz o quê com aquela madeira? Ele santifica a humanidade sendo crucificado naquela cruz. Você vai dizer assim, mas vocês não estão tentando aí juntar texto assim meio fora do contexto? Pelo contrário, esse é o princípio das alianças. E essas alianças, se a gente fosse estudar aqui a aliança de Deus com Davi, você iria ver características como essa. A aliança de Deus com Moisés, você vai ver características como essas, né? Que são características de uma aliança. Então a nova aliança, ela é superior. Eu não posso mais ficar na aliança de Deus com Abraão, por isso que a gente não fala de circuncisão. Eu não posso ficar na aliança de Deus com Moisés, na aliança de Deus com Davi, na aliança de Deus com Isaac, com Jacó, a aliança de Deus com Adão. Não, a nova aliança é a superior e eterna aliança, porque ela foi feita com o sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Isso é tão fantástico, é tão lindo, e eu quero terminar aqui dizendo o seguinte: o estudo das Escrituras, ele não pode ser um estudo seco, difícil, cansativo. Ele tem que trazer essas características de que a Bíblia explica a Bíblia. Nós fomos lá no livro de Gênesis buscar uma aliança de Deus com Abraão, viemos aqui para o Novo Testamento, a aliança de Deus através de Jesus Cristo nessa nova aliança, e você vê as características desta aliança, as características da nova aliança nas alianças antigas. Porque tudo estava se preparando para a vinda do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço de verdade que cada pessoa que estiver assistindo a essa mensagem seja tocada pelo teu Espírito Santo, para ter fome e sede, não fome de comida e nem sede de bebida, mas fome e sede da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós queremos com muita alegria dizer para você que a nossa visão é ver cristãos que façam a sua missão no mundo com excelência. E a nossa missão é pregar esta palavra de Deus com alegria, com destemor, com coragem, para trazer a mensagem de Deus para o seu coração, para que você seja um agente de Deus nessa terra. Fique sempre aqui com a gente e louve a Deus, né, falando dessa mensagem para as outras pessoas e compartilhando essas mensagens com o coração de tanta gente. Tem tanta gente está precisando de ajuda.
E às vezes você tem tanta coisa para oferecer, não fica mandando esses videozinhos bobinho que tem na internet aí, ou até alguns até muito ruins, né? Envie mensagens que vão curar famílias inteiras e trazer gerações aos pés do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço para todo mundo. Amém. Jesus, tu és santo, santo, santo. Jesus, tu és santo, a ti rendemos glória, honra, força e todo louvor para sempre. Santo, justo, digno, fiel e verdadeiro é Jesus. Jesus,
Jesus.